Pode passar tranquilo aí. Então, gente, boa tarde. Estou de cenário novo hoje, porque a gente vai trabalhar a nossa arte indígena brasileira, tá? Então, por isso que eu fiz. Gente, vocês são chiques, viu? Só vocês que têm cenário novo. Toda vez quando tem algo diferente, ó. Semana retrasada eu estava de arte colombiana, né? Eu estava vestida lá de peruana, né? Aquelas roupas lá. Hoje vocês estão com um cenário diferente da arte indígena, né? Tá vendo? Então, mas é só vocês que têm essa regalia, os outros não têm, não, viu? Vocês podem até olhar os vídeos dos outros que não tem nada disso. Só vocês que estão por dentro. Então, gente, antes de compartilhar aí a tela com vocês, eu quero compartilhar uma outra tela da atividade avaliativa. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá super tranquilo. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês podem me falar. E se também tiver durante a atividade, vocês sabem que vocês podem me chamar a qualquer hora, tá? Só não chama lá por volta da meia-noite, por aí, que aí eu já vou estar dormindo, não vou estar respondendo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Não, salvei aqui não. Tá aqui. Aqui, eu não compartilhei, né, com vocês, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Compartilhar minha tela. Então, a gente vai ler junto isso aqui. Então, provavelmente, essa aula de arte indígena brasileira não vai acabar hoje. Ela vai acabar só na semana que vem. Mas eu quero que vocês entendam todo o assunto, tá? Então, a gente não precisa estar com pressa para poder realizar isso aí. Vocês estão vendo aí o colégio, né? Certo? Tá a atividade aí para vocês, né? Estão vendo, né? Então, não. Tá. Então, aqui, gente, ó. Da outra vez, eu esqueci de colocar o aluno, tá? Então, dessa vez eu não esqueci, não. Então, coloco o nomezinho. A primeira coisa que vocês fazem, coloca o nome. Nesse espaço aqui, deixa para mim, porque se eu precisar fazer alguma observação, tal, eu coloco aqui, tá? Então, essa atividade avaliativa, ela vai ser referente a essas duas unidades, as duas primeiras unidades, da apostila 3, tá? Então, a primeira aqui, não respondam, tá? Porque isso aqui é prova, vocês respondem depois. Então, explique com o seu entendimento, como você entende o que são os ameríndios, tá? O que é isso, né? Que palavra é essa? O que você entende sobre isso aí, tá? 2. Quais são as maiores civilizações pré-colombianas? Quais são elas? Tá? Tá. Então, você vai colocar elas aí. Oi. Estava na última aula, já mandaram o link do vídeo no YouTube? Já eu mandei na segunda-feira a aula. A aula da semana passada foi só gabarito. Aí o gabarito eu mandei na segunda-feira. Mas a aula mesmo, que falou sobre dessa arte pré-colombiana, foi na sexta-feira retrasada. Então, foi no dia... Estou sem calendário aqui, mas acho que foi dia 31, se não me engano. Tá? Vou procurar, então, vou dar uma olhada. Tá, dia 31. Se você quiser, quem está me pedindo é a Sara? Letícia. A Letícia, tá? Se você quiser, depois, se não encontrar, você me fala que eu mando para você, tá bom? Então, vamos botar lá. Então, quais são essas maiores civilizações pré-colombianas, tá? 3. A história da cerâmica indígena possui duas culturas. Quais são elas? Isso aí a gente vai ver hoje, tá? Quais são essas culturas aí? Oi, Ana. Eu estou mostrando para vocês sobre a avaliativa, tá? O que vocês vão fazer na avaliativa antes de entrar no conteúdo, tá bom? Isso aqui já está disponível lá na escola para vocês retirarem a partir de hoje, tá? Então, semana que vem vocês não terão atividade do livro, somente atividade avaliativa, tá? Só que lembro que hoje tem tarefa para fazer dessa unidade 2, tá bom? Então, semana que vem, vocês só terão essa avaliativa, nada mais. Vamos lá, para a pergunta 3. A história da cerâmica indígena possui duas culturas. Quais são elas? A gente vai ver isso hoje.
4, ligue as lacunas de acordo com o seu significado. Então, aqui são 6 opções, você vai achar o significado de asteca. O que seria? O que mais refere a asteca aqui? Indígena. O que tem da arte indígena aqui? Tá? O grafismo. O que é o grafismo? Tá? 5. A civilização maia floresceu na região que hoje corresponde o quê? Qual país? Uruguai, Brasil. Aí tem as alternativas, você vai marcar um X na correta. Tá? 6. Por que os índios utilizavam as pinturas corporais? Explica com as suas palavras. Então, por que eles utilizavam isso aí? Então, no livro tem, tá? Mas a gente vai, principalmente nessa parte aí, não vai dar tempo de chegar até ela, mas principalmente nessa parte eu vou dar uma explicada hoje, tá bom? Porque como são vários slides, então o conteúdo é um pouco grande, então não vai dar para eu terminar nessa aula, mas nessa parte eu chego para vocês. 7, abaixo, cite os 5 tipos de arte indígena. Também iremos chegar, então prestem bem atenção. Só de prestar atenção nessas aulas, vocês já não precisar nem livro para fazer atividade, isso é super fácil, tá? Tá bem claro, isso aqui não tem nada difícil, não. Só essa aqui vocês vão ter que pesquisar, tá? Cite 4 tipos de tribo indígena que habitam nosso estado, do MS, tá? Isso aí vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet, alguns, de repente, já sabem, tá? Quais são essas tribos indígenas que nós temos aqui no nosso estado. Vocês vão colocar aqui as 4. E, por último, tá, o seguinte, termine de desenhar um indígena, completando os olhos, boca e cabelo, e faça os grafismos na face, conforme modelos que estudamos na aula. Então, eu vou passar para vocês o grafismo. A face, eu já deixei mais fácil para vocês precisarem fazer aquele círculo, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer é a divisão aqui para demarcar onde vai a área dos olhos, onde vai a área do nariz, tá? E da boca. Ah, professor, mas fica difícil assim. Imagine, então, um círculo aqui, ó. Faça um círculo aqui, aí vocês já vão saber a altura onde irá os olhos, e onde vai o nariz e a boca, conforme as aulas que nós tivemos atrás lá, tá bom? Não é anime, tá? Mas vocês podem tirar como base aí, tá? Professora, meu desenho não vai ficar bonito. Tira ela daí. Oi? Oi, Letícia. Não, o meu. Ah, eu tenho certeza que vai ficar um desenho bem bonito. Não esquece do cabelo, hein? Tá? O cabelo dos índios são bem... Vai ficar maravilhoso. Vai ficar bom. Ó, e pintem, tá? Pintem. Essa aqui que eu fiz, ó, essa índia jupira aqui, ó, eu fiz numa tarde, praticamente. Eu comecei a pintar ela, me empolguei. Isso aqui, que tá no rosto dela, são os grafismos. São os grafismos indígenas. Só que quando, na época que eu fiz, um tempão atrás aí, tem uns 5 anos, eu acho que é isso aí, eu fiz no compensado, que eu ganhei aí, que era compensado, e aí eu fiz nele mesmo. Mas eu não sabia, na época, qual que era o significado do grafismo, porque o grafismo para uma mulher que é solteira é diferente, uma outra que é casada é diferente, tá? Aquela que vai para a guerra é diferente, então cada desenho é um grafismo diferente, tá? Então, vamos lá. Olha que lindeza isso, gente. Que fofura. Ó, aqui é um grafismo. Então, vamos lá. Arte indígena brasileira, unidade 2, né? Então, nessa unidade, a gente vai estudar sobre um pouco das civilizações, das línguas, né? Então, a arte indígena brasileira não tem 520 anos, né? Ela tem muito mais. 520 anos tem o Brasil, que é conhecido como Brasil, né? Mas nós sabemos que os índios habitam aqui há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Então, dentro dessa arte indígena, tem uma grandiosidade de artefatos, de
pinturas, de instrumentos musicais, de tipo de celebrações, de língua, né? Principalmente lá no início do século XVI, quando os portugueses chegaram no Brasil, né? Então, naquele período, ó, para vocês terem uma noção, esse é o nosso país, né? No nosso estado, aqui em Mato Grosso, antigamente era Mato Grosso todinho, né? Agora é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, olha como era extenso, né? Gigante os estados. Não era subdividido assim, né? Então, né, naquela época, só aqui na nossa região, falava uma, duas, três, quatro tipos de línguas diferentes. Os grupos linguísticos, ó, era o G, o amarelinho, tucano, tá? Não é tucano de bicho, não, mas o tucano era a língua deles. Aruaque e outros grupos, né? Tem outras línguas aí, tá? Que eram falados na época. E no Brasil é uma infinidade, né? Olha a quantidade de grupos linguísticos que nós temos. Hoje, só o português, né? Em alguns países, principalmente lá no continente africano, tem alguns lugares que falam português, tem alguns lugares da África que eles falam francês, tem alguns lugares que eles falam inglês, diferente de nós. Nosso país inteirinho fala o português. Mas, na época, tinha essa quantidade todinha aí de línguas. Olha que interessante. Partindo para outra aqui. O que acontecia, né? Conforme a gente estava falando sobre a sobre os índios, né? Como eles sofreram, né? Então, boa parte dos índios, na época do descobrimento do Brasil, não sei se vocês devem ter visto isso aí já em história, né? Foi o quê? Dizimada. Ela foi acabada, foram acabando. O que acontecia? Os brancos faziam os índios, né, de escravos, eles eram escravizados. Então, essa é uma obra de Debré. Esse Debré é um artista, vocês vão ver o ano que vem sobre ele, da francês, tá? Da Revolução Francesa. E aí ele veio fugido lá da França por conta da Revolução e tal, dos percalços, das dificuldades que tinham lá com os artistas na época. E aí o Debré veio para cá, junto com a missão de vários outros artistas, e aí eles retratavam o dia a dia, né? Como é que era o que os índios passavam. Professora, Oi. eu vi no jornal hoje que estava falando. Quebraram uma obra do Romero Brito, né? Sério? Eu não vi. Tava numa exposição, aí o cara foi lá, simplesmente pegou assim no chão, ele tentou até segurar o artista, mas estava lá, ele quebrou, jogou no chão. Gente, que crueldade, né? É uma, assim, que era de acrílico, eu acho, não sei. Olha só. Gente, tá dando um retorno para mim. Vocês estão escutando de boa? Aham, tá dando tipo um eco. Isso, tá dando tipo eco. Eu vou atualizar aqui. Ainda tá ou não? Tá normal? Agora tá normal. Ah, então tá. Se voltar de novo, eu atualizo a minha página. Então, voltando lá, é uma pena, né? Porque, igual a Letícia falou, né? Para que depredar, né? Para mim, isso é inveja. A gente não vê outra coisa, porque, certo, a pessoa não consegue fazer igual, né? Vou quebrar, não faço igual, mas não é assim, né, que funcionam as coisas, né? É muito triste. Então, nesse período, o Brasil passava por um período de escravização. Não só teve escravização aqui de negros, não. De negros foi depois. Então, a primeira escravização, os primeiros escravos foram os índios. Quando os portugueses chegaram de boa, aquela assim, de boa conversa, fazendo escambo, que era aquelas trocas de produtos, né? Sendo solidário, bacana. Aí depois eles começaram a mostrar as garrinhas deles, né? Então, aqui a gente vê também numa outra obra, né? Os não, os índios, né? Trabalhando aqui para os escravos, ó, ou
os europeus, né? Os portugueses. Né? Porque na época não tinha só... O início foram os portugueses e os espanhóis, né? Mas aí depois veio uma grande leva de europeu aqui para o Brasil, né? A princípio eram os portugueses, olha só. Então, aquele que não cumpria as ordens, as regras impostas, né, pelos brancos, então eles eram torturados até a morte. Então, eram muito cruéis, né? A gente vê isso aí muito em filmes, né, que retratam essa realidade passada aí. Dentro dessa cultura, nós iremos, se não me engano, a gente viu isso aí o ano passado, no 6º ano, né? Não sei se me falha a memória, sobre as culturas Marajoara e a outra Santarém. Ah, já, a gente já estudou. Foi, né? Eu me recordo. Então, essa cultura Marajoara aí, ela é produzida na Ilha de Marajó, lá no Pará, lá em cima. Então, de 400 anos a 1.300 anos, encontraram essa urna funerária. O que seria essa urna funerária aí? Eles guardavam as cinzas das pessoas que morriam. Então, vamos supor, morreu lá a Valquíria, a Índia Valquíria. Era queimada, né? Quebrado os ossos, né? Moído aquele osso, para não dar volume. E aí eles guardavam os ancestrais deles, né? Aquele pó de osso. Professora. Foi. Tá dando eco de novo. Deu mesmo, aqui para mim também deu. Deixa eu atualizar, já volto. Peraí, não sai não. Peraí. E, gente, como tá a quarentena de vocês? Vamos ver. Se der eco de novo, vocês me falam, tá? Deixa eu apresentar a tela de novo aqui, que não vai estar apresentado para vocês. Tá aparecendo aí, né? Sim. Tá. Então, vamos lá. Voltando lá na cultura marajoara, né? Então, era aquela, retornando, era a urna, isso aí, esse desenho aí, esse jarro aí, essa cerâmica era uma urna funerária. Mas a marajoara não tinha a sua cerâmica somente para isso, né? Eles utilizavam para tomar água, para guardar alimentos, né? Para armazenar objetos, enfim, era utilizado de várias formas. Essa aí que foi encontrada em forma geométrica. Professora, eu achei o vídeo do Homem Quebrando o Vaso. Se você quiser que eu apresento. Ah, pode apresentar. Vamos lá. Deixa eu sair daqui. Pode mostrar? Pode. Não está aparecendo, não. Você colocou para apresentar aí? Sim, eu pus, mas não tá indo. Você está no computador? Calma aí, eu vou mostrar. Nossa, parece aquele filme de terror, né? Vai mostrar. Tá dando eco, né? Uhum. Cadê, Lelê? Eu acho que não dá porque você ainda tá apresentando. Será? Então deixa eu parar a apresentação, peraí. Vamos ver, volta lá. Volta lá, Letícia. Pegou só o finalzinho. Parece que é uma mulher que estava quebrando, a impressão minha. Depois é só colocar no grupo lá da sala. Isso, coloca pra gente todo depois, né? Senão vai atrasar. Tá, vamos lá então. Voltando aqui, depois coloca no grupo pra gente, tá? Então, falamos um pouco da cultura marajoara. Aí temos a cultura santarém, que já é bem diferente, né?
Cerâmica da cultura Santarém ocorreu entre 1000 e 1500 anos na região do rio Tapajós. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Uhum. Ah, tá. Vocês estão vendo a tela? Não. Não, né? Tá vendo, não, Gael. Eu tinha parado para apresentar para a Letícia ver. Eu pensei que era que você estava perguntando se a gente estava vendo a sua imagem. Não, Sua câmera. não, a outra aqui. Agora estão vendo, né? Cultura Marajoara. E essa aqui é Santarém. Olha Santarém, né? Ela parece é o que tem no livro de vocês, na página 119 aí. Então, essa cultura é de 1000 a 1500 anos, que foi encontrada ali na região do rio Tapajós, que nasce ali no Mato Grosso, né? E vai até o nortão lá, tá? A gente pode notar que parece ser uma pessoa em posição de lótus, né? Como se ela estivesse meditando. E olha que interessante, gente. Vocês podem reparar, a orelha dele tem um alargador aqui, ó. Por isso que eu falo, né? A moda, ela vai e volta. Os jovens, hoje em dia, muitos jovens, né? Usam os alargadores, já viram, né? Aqueles alargadores de orelha, deixa a orelha, né? Isso aí deveria ser isso, um alargador, ó, que eles usavam na época, porque é o tamanho, ó. Apesar que isso aí é uma característica que os índios já utilizam, ó, né? Igual a... Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Estão muito... Tô ouvindo. Ah, então tá. Eu só achei que estava falando sozinho. Então, isso aí é uma cultura dos indígenas, ó, não de agora. É igual a questão da tatuagem, né? A tatuagem, gente, não é algo novo, que tem 200 anos, não. A tatuagem é milênios. Então, a tatuagem vem, ó, desde a época dos homens das cavernas. As pessoas já se pintavam. Então, não é uma arte nova. E os indígenas trabalham muito isso aí. A tatuagem, que são esses grafismos na pele, e nessa questão aí são esses alargadores, né, que a gente viu aqui, ó. Então não é de agora. Não é de agora. A gente vai ver, né, esses jovens com aqueles alargadores, assim, né? Professora, eu mandei lá no grupo, se você quiser transmitir. Professora, eu descobri Oi. por que a mulher jogou o vaso da... Professora, eu sou tão curiosa que eu saí da aula para ir lá procurar um negócio no YouTube. Calma aí, Ana. A professora vai mostrar o vídeo aí. Eu vou mostrar aqui. Tá comprido, será? Meu Deus, que louca! Dá uma pausada aí, professora, que você vai entender o que aconteceu. Segundo informações do presente no ocorrido, Romero Brito foi até o restaurante desta mulher, ainda não identificada, e tratou mal os seus funcionários. Ela, por sua vez, foi até a sua sessão de autógrafos em uma das galerias de Brito, comprou o vaso e, na hora de receber o autógrafo, o jogou no chão e ainda deu seu recado a Brito. Gente, Se ela compra o vaso, ela faz o que ela quiser. olha a cara dele. Olha, gente, a gente nunca perde de tratar as pessoas com educação. A educação é primordial na vida das pessoas. Não é porque eu sou famoso, eu sou Romero Brito, que eu tenho que tratar as pessoas com falta de educação. Isso não existe. Todas as pessoas merecem respeito e merecem educação. Qualquer um, mesmo aqueles que estão presos, mesmo os presidiários, todo mundo tem direito ao respeito. A gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Eu acho que foi bem feito. Você, olha, tá vendo? A gente olhando por um outro lado,
Quando a Letícia falou, eu falei assim, meu Deus, para que isso, né? Mas às vezes a gente precisa tomar um choque de realidade. De repente, a partir desse momento, ele vai mudar o comportamento dele. Muitas vezes Então, professora, eu não tinha visto a matéria completa. Muitas vezes a gente tem que ser agredido, né? Levar um tapa na cara, como ele levou. Foi pior do que na cara. Como essa mulher comprou o vaso, ela não está errada, né? Não, ela faz o que ela quiser com o vaso, exatamente. Ela faz o que ela quiser com o vaso. Gente, olha só. Olha a cara dele. Não vai mais no meu restaurante. Toma! Ai, gente, olha, não é que ser malvado, não, mas olha, ele mereceu, né? Por que trata as pessoas com falta de educação, né? Ninguém merece isso. Fala sério. Mas legal, gostei. Bom, Letícia, gostei do vídeo. Para a gente ficar pensando, né? Para a gente ficar refletindo também sobre como que a gente trata as pessoas. Vamos lá, vamos voltar para a nossa arte indígena aqui. Esse instrumentinho maracá, tá? É arte indígena. Gente, até que horas vai a nossa aula? Eu estou me empolgando aqui e estou esquecendo que eu tenho que a gente... Até que hora que vai? É 3 horas. Eu acho. Até as 14h50. Então, nós temos só mais 7 minutinhos. Então, só vou falar do maracá e depois vou falar do grafismo, porque o grafismo vocês terão que fazer no rosto, né? Daquela atividade avaliativa, tá? Ah, eu amo fazer coisa no rosto, professora. Pode passar. Bom, mas sabe que você deu uma boa ideia, hein, Ana? De a gente fazer o grafismo na gente, hein? Que tal, hein? Não, professora, obrigada, deu muito trabalho aquele outro lá. Ah, mas ficou maravilhosa. Vem, não. Vamos lá. Mas esse é mais fácil, né? Vamos fazer uns grafismos aí. Vamos lá. O que é esse maracá, então? Instrumento de percussão que os índios utilizavam em suas celebrações, que envolve música, canto e dança. Além do maracá, só para fechar aqui, junto com a aula da manhã, que eu acho que a gente parou por aqui também, nós vimos outro instrumento aqui, tá? Tem vários outros instrumentos. Tem esse pau de chuva, que nome estranho, né, gente? Pau de chuva. Esse instrumentinho aqui é como se fosse uma flauta. É um instrumento de percussão feito com um longo canudo de madeira, onde se colocam várias sementes. Quando o índio mexe o instrumento, o canudo faz um som que é exatamente igual aos das chuvas da floresta amazônica. Aí o nome pau de chuva, tá? O maracá, que nós acabamos de ver, né? Aquele instrumentinho com cabaça, e aí eles colocam uns grãozinhos lá, ou a própria semente já faz o barulho, tá? Tem chocalho, tem a flauta. Eu tenho uma flauta aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma flauta também. Eu não sei se estão vendo, né? Estão vendo só eu aqui. Deixa eu colocar. Não, aqui. eu tô vendo também. Tá vendo? Uhum. Ah, só eu que não vejo, então. Tá? Então, esse aqui, ó. É a flauta. Então, temos a flauta também. Vamos lá. Então, só para a gente finalizar a questão do grafismo, tem esses aqui, não precisa ser exatamente como está aí, tá, gente? Aqui, ó. Pintura para homem ou mulher, celebração, chegada do primeiro filho. Tem esses grafismos que é feito geralmente nos braços, tá? Pintura para corpo e rosto de 2 filhos. Vamos supor, eu tenho 2 filhos, eu teria que fazer esse tipo de grafismo, tá? Pintura para casamento, seria esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que tá quase igual o meu, hein, para casamento, que eu fiz ali. Mulher jovem solteira, e aqui tem outros grafismos aqui. Então, isso aqui são algumas ideias para vocês fazerem, tá? Professora, posso fazer um grafismo totalmente diferente? Pode fazer um grafismo totalmente diferente, mas isso aqui é só uma pincelada, só uma ideia para vocês fazerem na pele. Tem uma também, gente, eu vou fechar aqui, depois a gente vai ter que fazer a nossa... Fugiu, o que eu ia falar? Ficando velha, meu Deus do céu. Então, aí vocês vão ter que fazer a avaliativa, então já é mais fácil fazer a avaliativa. Oi? Travou aí, Letícia?
Nada não, prof. Ah, então tá. Então, gente, é basicamente isso, tá? Que vocês vão fazer. Eu vou finalizar antes um pouquinho para eu poder fazer a chamada de vocês. Ana Gabriele. Eduardo não tá aí. Gael. Cauê não. Kemily, de manhã. Laís foi de manhã também. A Lara não tá aí, né? Letícia. Maria Eduarda. Professora, a Lara ainda está matriculada na escola? Tá. Eu perguntei pra ela numa live que ela tava fazendo no Instagram e ela falou que ela tá. Aí eu perguntei pra ela por que a mãe dela saiu do grupo e ela não respondeu, não. Eu não sei, tá estranho. Sei lá. Eu também não sei, gente, senão... Acho que ela tá esperando acabar o ano pra sair da escola. Não sei. É. Tá estranho. Olha, mesmo com as aulas online, gente, quem está assistindo a aula, ou pelo menos vendo os vídeos, tem gente que não tem condições de assistir a aula, mas vendo os vídeos, tem coisas bem interessantes e a gente aprende da mesma forma. Aprende até melhor, sabia? Porque, olha, na sala de aula tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Muitas vezes você não consegue entender o professor. Aqui tem um professor falando para vocês. Às vezes a gente tem que mandar vocês falarem. Né? Não, dá a gente interagir junto. Oh, fala aí, tô sozinho, não tô. Oi. Né? Oi? Que é Maria? Tá, não estou escutando. Então, se a gente... Não falei nada não. Tá, achei que você estava falando comigo. Então, se a gente aproveitar bem essas aulas, está super de boa. Então, a gente tem que entender que essa é a nova realidade da gente no momento, não que vai ser assim, tá? Isso aí é momentâneo. Daqui a pouco a gente retorna para as aulas, se Deus quiser, e continua de boa. No começo, todo mundo, é lógico que vai ter medo, né? As pessoas vão ficar com medo, a gente vê isso na rua, né? As pessoas têm medo de passar perto de você, mesmo você estando prevenido, mesmo você estando de máscara, as pessoas meio que desviam, né? Porque todo mundo tem um idoso que conhece, todo mundo tem uma pessoa que tem um problema de saúde, né? Que conhece. Então, não tá fácil para ninguém, né? Mas esse retorno vai acontecer. Talvez dia 10 de setembro, não sei, ou mais para adiante, ia ser agora dia 26, né? 26 ou 24 de agosto, ia ser agora. Mas aí mudou, novo decreto, até dia 10, a partir do dia 10 de setembro. Podendo mudar também, vai depender muito da situação da nossa cidade. Tá bom, meus amores? Professora, teve uma cidade que as aulas já voltaram. Só que, assim, 2 vezes na semana. Hã? As aulas no Rio de Janeiro para escolas particulares voltaram, passou no jornal. Voltou? Aham. Só que, assim, se eu não me engano, 2 vezes na semana. Aí o resto é aula online. Então, não deu praticamente nada. Uhum. Mas vai voltando aos poucos, né? Vai voltando aos poucos, né? Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aí, como é que vai... A gente tem que fazer essa parte, se cuidar e não ficar... se precisar sair, usar máscara, porque às vezes não tem jeito, né, gente? A gente tem que sair mesmo, tá bom? Então, bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Cuidem, até sexta que vem, tá? Beijos. Tchau. Beijos, tchau. Tchau, pro. Tchau, meu amor, fica com Deus. Cuida. Tchau, Sarinha. Tchau, prof. Tchau, Lelê.